O ódio da Sinhá por Pureza não tinha explicação racional. Era uma repulsa que nascia da beleza natural da moça e da forma como ela cantava enquanto trabalhava. Naquela noite, após um erro trivial na arrumação da mesa, a patroa decidiu que o castigo seria a humilhação total. Uma serva que se comporta como animal deve dormir entre eles, sentenciou, ordenando que Pureza fosse levada ao estábulo e trancada lá até o amanhecer. Os outros escravizados olharam com horror, pois sabiam que o local era frio, escuro e infestado de ratos, além de ser o lugar onde os cavalos mais ariscos eram mantidos sob correntes. Pureza, sem derramar uma lágrima diante da carrasca, caminhou em direção ao isolamento, carregando apenas a roupa do corpo e uma coragem que a Sinhá jamais possuiria. O que ninguém imaginava era que o destino estava prestes a transformar aquele local de castigo em um palco de algo sobrenatural. O estábulo era uma construção antiga, feita de pedras pesadas e madeira de lei, onde o silêncio só era quebrado pelo bufar dos animais e pelo som do vento nas frestas. Pureza sentou-se sobre um fardo de palha, sentindo o frio da noite penetrar sua pele fina. No entanto, ela não sentia medo. Ela fechou os olhos e começou a entoar uma prece profunda, uma melodia que sua avó, uma sábia das terras de Alenmar, lhe ensinara para momentos de perigo extremo. Conforme sua voz subia em direção ao teto de palha, algo chocante começou a acontecer. Os cavalos, conhecidos por serem violentos e indomáveis, pararam de se debater. Um a um, os animais aproximaram-se das cercas de suas baías, curvando as cabeças em direção à moça, como se estivessem prestando reverência a uma rainha exilada. O ambiente, antes hostil, começou a ser preenchido por uma luz azulada e suave que emanava das próprias paredes de pedra. Enquanto isso, na casa grande, a Sinhá não conseguia dormir. Um desconforto inexplicável apertava seu peito, uma sensação de que algo fora de seu controle estava ocorrendo. Movida por uma curiosidade doentia e pelo desejo de ver o sofrimento da mucama, ela pegou uma lanterna e caminhou em direção ao estábulo, escondida pelas sombras da madrugada. Ela esperava ouvir soluços de dor ou gritos de pavor, mas, ao se aproximar da porta pesada, o que ouviu foi um coro de vozes celestiais que pareciam vir de todos os cantos da mata. Com as mãos trêmulas, ela espiou por uma fresta lateral e o que viu fez seu coração quase parar. Pureza não estava sozinha. Figuras luminosas, sombras de antepassados que a fazenda tentará apagar da história, cercavam a moça em um círculo de proteção. O estábulo não era mais uma prisão, era um templo. O momento mais chocante daquela noite ocorreu quando a Sinhá viu a estátua de bronze do antigo senhor da fazenda, que decorava a entrada do estábulo, começar a chorar lágrimas de sangue. As figuras de luz apontavam para o solo sob os pés de Pureza. Movida por uma força invisível, a mucama começou a cavar na terra fofa do estábulo com as próprias mãos. A Sinhá, paralisada pelo terror, viu Pureza retirar do chão um baú metálico coberto de lodo e correntes. Dentro dele, brilhava o tesouro que a família da Sinhá buscava há 3 gerações, os documentos de posse legítima de toda a região, que provavam que a fazenda fora roubada dos verdadeiros herdeiros e que Pureza, por linhagem direta, era dona de cada palmo daquela terra. O segredo que o solo guardara por décadas fora revelado pela força da fé e da justiça divina naquela noite de castigo. A Sinhá, em pânico, tentou abrir a porta para impedir que Pureza saísse com as provas, mas a maçaneta queimou suas mãos como se estivesse em brasa. Ela caiu para trás na lama, gritando por socorro, mas ninguém na casa grande parecia ouvir. Dentro do estábulo, a mucama levantou-se com o baú nos braços, protegida por uma barreira invisível que impedia qualquer mal de se aproximar. Os animais da fazenda começaram a relinchar e berrar em uníssono, um som ensurdecedor que acordou todos os arredores. O que aconteceu naquela noite foi um acerto de contas espiritual e material. Pureza não era mais uma mucama humilhada. Ela era a senhora legítima que retornará do abismo para reivindicar o seu lugar. A Sinhá, caída no chão e vendo a luz divina emanar do lugar que ela escolhera para o mal, percebeu que sua ruína estava selada para sempre. Ao amanhecer, o cenário era inacreditável. O capataz e os outros empregados encontraram a Sinhá catatônica na porta do estábulo, com as mãos queimadas e os olhos fixos no vazio. Pureza saiu de lá vestida com uma dignidade que ofuscava qualquer joia. Ela não disse uma palavra de ódio, apenas entregou os documentos ao juiz da vila que fora atraído pelo barulho dos animais. A investigação que se seguiu confirmou cada detalhe. A família da Sinhá era composta por usurpadores e falsários. O castigo de Pureza transformará-se na libertação de centenas de pessoas. O estábulo, lugar de humilhação, tornou-se o marco zero de uma nova era. Todos na região ficaram chocados ao saber que a escrava que dormira entre cavalos era, na verdade, a patroa de quem a expulsara.
A Sinhá, sem ter como contestar as provas e abandonada por todos os que temiam a justiça, acabou perdendo tudo. Ela foi obrigada a deixar a casa grande apenas com a roupa do corpo, a mesma humilhação que tentará impor a pureza. A ironia do destino foi tão precisa que a Sinhá terminou seus dias vivendo de esmolas na vila, contando histórias sobre a noite em que os anjos desceram ao estábulo. Pureza, agora senhora de suas terras, transformou a fazenda em um modelo de liberdade e prosperidade. Ela nunca demoliu o estábulo, pelo contrário, transformou-o em um memorial de pedra, onde as correntes dos animais foram derretidas para criar sinos que tocavam a cada pôr do sol, lembrando a todos que a verdade nunca pode ser enterrada para sempre. O choque daquela noite permaneceu na memória coletiva por décadas. O povo dizia que as pedras do estábulo ainda brilhavam em noites de lua cheia, como se guardassem a energia daquela revelação. Pureza usou o tesouro encontrado não para luxo, mas para educar e libertar todos os que ainda sofriam. Ela provou que a força não está no chicote, mas na linhagem da alma e na justiça que o tempo se encarrega de trazer. O que aconteceu naquela noite foi o fim de um império de mentiras e o nascimento de uma lenda. A Sinhá achou que estava mandando Pureza para o inferno, mas, sem querer, entregou-lhe as chaves do paraíso e da própria história. A narrativa dessa noite transformadora é um dos vídeos mais impactantes para o público, pois mostra que o mal, quando tenta esmagar o bem, acaba por criar o cenário perfeito para a própria destruição. A mucama Pureza tornou-se um símbolo de resistência em todo o país. O detalhe chocante do baú sob o solo do estábulo é a prova de que o que é nosso por direito sempre encontra um caminho, mesmo que precise de uma noite de injustiça para vir à tona. O vídeo termina com Pureza olhando para o horizonte, sabendo que sua avó estaria orgulhosa. O silêncio do estábulo agora é de paz, e o nome de Pureza gravado em ouro na história daquela terra. O roteiro encerra-se com uma lição poderosa. Nunca subestime quem você tenta humilhar, pois o lugar do seu desprezo pode ser o solo da sua derrota. O engajamento do público é garantido pela virada de mesa épica e pelo elemento sobrenatural que faz justiça onde as leis dos homens falharam. O vídeo no YouTube termina com um convite à reflexão sobre as noites no estábulo que todos enfrentamos e como elas podem ser o início da nossa maior vitória. Pureza venceu, a Sinhá caiu, e o estábulo tornou-se sagrado. O choque passou, mas a justiça permaneceu firme como as pedras daquela construção eterna.